tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar contribuindo, né? E acessando o canal. O canal aos poucos vai ganhando corpo. A gente está tentando colocar, né, dicas de documentários, vamos colocar dicas de filmes. Então a próxima dica de documentário vai ser uma dica geek. E agradeço muito aí e peço aí que você curta, que você marque o sininho, que você se inscreva, né, no nosso canal para que a gente possa continuar trocando ideias, trocando informações e também se instruindo, né, aprendendo e eu aprendendo também com vocês, claro. Então o projeto do canal é basicamente para isso, né, para a gente poder ter essa possibilidade de, nesse momento, né, de pandemia, de coronavírus, ter um entretenimento, né, ter uma fonte de informação qualificada, né, dentro das ciências sociais, do direito e de temas geek, né, por isso que o canal foi criado. Agradeço muito, né, a sua contribuição e a sua atenção. E a aula 2 de hoje a nossa aula 2 de Pierre Bourdieu vai ser uma aula muito especial, porque agora a gente vai começar a tratar de conceitos intermediários, né, já preparando a questão do campo e do hábitos e alguns outros conceitos de Pierre Bourdieu, para que a gente possa fazer uma interpretação adequada da obra desse autor. Primeiro que eu preciso falar para vocês é a questão da epistemologia. O que é epistemologia, né? Epistemologia é a filosofia da ciência. É a filosofia que se tem quando você quer investigar os postulados, os fundamentos, né, as delimitações de determinado ramo científico. E a partir de Émile Durkheim, que foi a sociólogo que eu já mencionei em vídeos anteriores, e com Pierre Bourdieu você tem uma fundamentação muito mais rígida do controle científico das ciências sociais, notadamente da sociologia, né? Para a gente abandonar essa ideia que sociologia é uma ciência menor, é uma ciência, né, apenas de análise social pura e simples, de maneira nenhuma. Ela tem fundamentos epistemológicos bem definidos, bem delimitados e que a gente vai poder, né, investigar através dessa segunda aula que nós vamos começar a partir de agora. Então temos que ter essa questão da epistemologia clara em virtude disso, em virtude da situação de explorar a obra de Pierre Bourdieu quanto a esses conceitos intermediários, né? Então vamos lá. Olho na tela, por favor. Aula 2, conceitos intermediários, estruturalismo, existencialismo, terceira via criada por Bourdieu. Vamos avançar na teoria da prática de Pierre Bourdieu. Nas décadas de 1940 e 1950, temos duas tradições em oposição. De um lado, o estruturalismo, né, que é uma tradição objetivista, vem da antropologia, tradição antropológica que buscava estabelecer as regras sociais que determinam como os indivíduos se comportam. Claude Lévi-Strauss, né, foi um dos maiores luminares dessa escola. E do outro lado, o existencialismo, né, tradição existencial, vem da filosofia alemã, tradição que coloca a escolha e a tomada de decisões individuais em primeiro plano, como um ato definitivo de liberdade pessoal. E aí a gente vai analisar o seguinte na próxima tela também. Vamos pensar nas questões culturais, por exemplo, casamentos, né? Bourdieu entendeu que, independente da condição puramente cultural ou do poder de escolha do indivíduo, um casamento dependeria de toda uma série de condições pessoais e contextuais. Assim, não havia espaço para se pensar que era somente uma regra ou uma escolha pessoal, mas uma estratégia social. Existiam estruturas objetivas, mas também as internalizadas. Ou seja, essa questão de que, dentre essas correntes, né, estruturalista e existencialista, que eram as tradicionais quando se analisava a sociologia, você tem uma terceira via. Né? Na análise estruturalista, que vem da antropologia, como a gente viu, que teve Claude Lévi-Strauss, né? Essa análise social, ela basicamente se interessa no enfoque de uma sociedade dada ou determinada, onde já existiriam regras sociais, né, pré-determinadas e anteriores àqueles indivíduos que, de alguma maneira, eles tinham que seguir. Então, Claude Lévi-Strauss, por exemplo, no Brasil, quando esteve a serviço da USP, entre o final da década de 30 e início da década de 40,
foi professor convidado aqui da USP, né? Fez uma análise de algumas tribos indígenas e esse tipo de trabalho dele se destacou. Ele analisava sempre culturas exóticas, né? Culturas que tinham uma delimitação cultural bastante, vamos dizer assim, estabelecida. E ele fez uma antropologia social importante no sentido de dizer que não existia uma evolução do ocidental ou do europeu, né? Ou da pessoa que fosse, vamos dizer assim, civilizada, né? Entre aspas, em detrimento de uma cultura indígena, por exemplo. Que, independente disso, havia uma evolução própria daquela cultura indígena, e isso não queria dizer que ela era inferior ou que fosse subjugada por uma cultura, né, que fosse ocidentalizada ou civilizada, entre aspas. Então isso é importante para a gente poder entender. E a questão objetivista, né, que era outra linha de pensamento, ela vinha quanto à questão de estabelecer através dos atos pessoais ou da escolha ou da liberdade, né, de escolha da pessoa ou do indivíduo social, a sua trajetória. Então ele tinha esse livre-arbítrio, ele poderia estabelecer através do livre-arbítrio o que ele queria como uma condição social para a vida dele. E Bourdieu vem dizendo que não é bem assim, que as duas situações são intercaladas, né? Elas são interseccionadas, né? Elas são ligadas. Olha aí, olha de novo aí na tela a última informação desse último slide. Existiam estruturas objetivas, mas também as internalizadas. Então essas estruturas internalizadas, que ele quer dizer, é justamente de um meio social que o indivíduo vive e que internaliza, né? Através de situações que ele tem que viver rotineiramente, a situação cultural que estabelece muitas vezes o pensamento e a forma de agir. Então vamos lá para mais uma tela, por favor. O conhecimento praxeológico tem como objeto não apenas o sistema das relações objetivas, mas especialmente as disposições internalizadas nos agentes. Ao conceber as estratégias de reprodução social como sistema formado por um conjunto de diferentes estratégias de fecundidades, alianças matrimoniais, educativas, sucessórias, econômicas, dentre outras, Bourdieu explicitou elementos para sua proposta sociológica capazes de desvendar as lógicas de reprodução no mundo social. Tal lógica de reprodução, a partir das estratégias desenvolvidas pelos grupos, é fundamental para a construção do conceito de campo, que em seu sentido estático configura-se em espaço de forças, e em seu sentido dinâmico, espaço de lutas, conforme será apresentado, né? Ele informa aí posteriormente. Espaço social e a teoria dos campos. A proposta da praxeologia elaborada por Bourdieu é conceber a ação social como resultado da relação entre a estrutura objetiva e a estrutura subjetiva, mediadas pelo hábitos. A lógica dos sistemas simbólicos, portanto, antes de ser lógica interna, é concebida pelo sociólogo como lógica prática. E aí, próxima tela, para a gente poder entender melhor, né? Ele faz da sociologia uma ciência capaz de questionar a produção do seu próprio conhecimento. Os conceitos por ele produzidos se realizam numa constante ginástica laborativa, indo da teoria à empiria, confrontando o conhecimento teórico com as experiências produzidas no mundo prático. Ao utilizar-se do conceito de agente ao invés de indivíduo ou sujeito, por exemplo, Bourdieu buscou propor um novo modo de conhecimento sobre o mundo social. Na abordagem praxeológica, não é possível conceber a ação do agente, destituindo de suas redes de relações sociais e das condições objetivas de existência. O agente não age de forma completamente autônoma, fenomenologia, e tampouco de forma automática, estruturalismo, como executor da estrutura. O agente age por meio da mediação entre a posição em que se encontra, situado no espaço social, e as disposições internalizadas em seu corpo. Então essa análise é muito importante. Por quê? Porque aí a gente vai passar a compreender, ou vamos dizer assim, a teoria base, né, a teoria que fundamenta o que Pierre Bourdieu vai chamar de campo. Então o campo social, num primeiro momento, depois vamos ter um vídeo aprofundando essa questão do campo, que é tese fundamental na sociologia de Bourdieu. Então o campo social, num primeiro momento, é a arena, né, guardada as proporções,
em que o indivíduo se encontra e ele tem não só uma consequência do que ele viveu, né, dentro desta arena, até aquele momento, do local onde ele foi estruturado culturalmente, né, ou seja, ele tem a estrutura cultural determinado basicamente pelo meio onde ele vive. Então esse seria o campo social, onde você tem as suas internalizações culturais, né, pessoais, para agir exteriormente naquele campo social quanto à objetividade do que se apresenta na vida do indivíduo. E aí Bourdieu fala que não é bem o indivíduo, seria o agente social. Então o campo para Pierre Bourdieu, na realidade, é um campo de estratégias, é um campo de lutas. E ele vai falar mais na frente que é um campo de jogos. Então isso é muito importante a gente entender e compreender, porque são conceitos de base, conceitos-chave e fundamentais para entender melhor, né, essa questão da teoria do campo nesse primeiro momento. Vamos mais uma vez para a nossa tela? Tudo que sabemos sobre o mundo é estabelecido e desenvolvido como uma consequência de atos individuais de percepção. Entretanto, essas estruturas têm princípios definidores que são ao mesmo tempo pré-construídos e em evolução, de acordo com a lógica da diferenciação encontrada no universo social. Em outras palavras, esses princípios não existem em algum reino platônico, livre de valores. Mais uma vez, Pierre Bourdieu, né, nos traz essa informação de que não tenho como conceber o agente social livre de valores, crenças e estruturas culturais, que automaticamente fazem parte dele, ainda que de forma inconsciente. Essas estruturas culturais me fazem atuar no campo social onde eu me estabeleço de determinada maneira. E faz os outros agentes atuarem também, né, em relação a mim, em relação ao campo, de determinadas maneiras. Então nós vamos ver na aula específica sobre campos que há conceitos muito importantes do professor Clóvis de Barros Filho, que ele nos traz essa trajetória de conceituação do campo, de entrada no campo, de saída no campo, de manutenção no campo social, de exclusão do campo social e da estrutura hierárquica dentro de cada campo social. Então, para você ter uma ideia de como é que a sociologia de Bourdieu pode ser tudo menos fácil, né, menos simples. É uma sociologia complexa porque é baseada em ciência. Então, essa cientificidade, né, da sociologia de Bourdieu nos traz essa complexidade que eu estou procurando, de alguma maneira, mitigar um pouquinho, né, diminuir essa complexidade para a gente poder compreender melhor, né, os ensinamentos de Pierre Bourdieu. Vamos mais uma vez para a tela? O marxismo na França dos anos 1960 e 1970 alinhava-se à força exercida pelo estruturalismo. No contexto francês no qual Bourdieu estava posicionado, o estruturalismo e a fenomenologia se apresentavam como teorias hegemônicas. Essas eram as duas formas de conhecimento que se apresentavam como modelos de explicação da prática. Se, por um lado, a fenomenologia se apresentava em sua vertente existencialista, Jean-Paul Sartre, atribuindo ênfase ao indivíduo, este condenado à liberdade, o estruturalismo, por outro lado, em sua vertente marxista, Louis Althusser, que foi um dos grandes, né, autores pós-Marx e que também procurou evoluir a obra de Marx em relação a alguns aspectos, e em sua vertente antropológica, Claude Lévi-Strauss, que nós já mencionamos, atribuía ênfase às estruturas materiais e simbólicas. Em vez de regras e de modelos, conforme sugere a proposta estruturalista, Bourdieu analisa o mundo social por meio das estratégias e dos esquemas. E até podemos falar dos jogos, como eu mencionei antes, cujo operador é o hábitus, estruturas internalizadas sob a forma de disposições que orientam a ação. A praxeologia, diferenciando-se da fenomenologia e do estruturalismo, buscará compreender a gênese das estruturas objetivas e das estruturas internalizadas, em forma de esquemas cognitivos, pelos agentes, bem como as funções sociais, econômicas e políticas que os sistemas simbólicos desempenham na reprodução da ordem social.
A descrição etnográfica, a observação participante, enquetes, entrevistas, questionários, o recurso às técnicas estatísticas, né, que são análise de correspondências múltiplas, análise fatorial, são mobilizadas juntamente com inúmeras referências filosóficas e sociológicas para apoiar a reflexão teórica. Para a elaboração da teoria da prática e do conceito de hábitos, que se tornará mediador das relações estabelecidas entre indivíduo e sociedade, ação e estrutura. Então, o que a gente pode compreender disso, né? As regras internalizadas pelo agente social são regras, como eu disse um pouquinho antes, né? Experienciadas, né? São regras internalizadas através da estrutura cultural que eu faço parte e do hábitos, né? Essa questão de hábitos a gente vai ter também um vídeo específico falando. Então esse hábitos não é simplesmente o hábito puro e simples de levantar de manhã, de ter uma rotina, de escovar o dente, de beber água, de ir para o trabalho. É um hábitos inconsciente dentro daquilo que eu faço normalmente. Então é o hábitos que me leva a interagir com o campo social que eu estou estabelecido. E esse hábitos, ele vem arraigado em mim através de quê? Através de signos, de símbolos, né? Que basicamente é a nossa linguagem. Através de signos e signos, né, da nossa linguagem, principalmente a linguagem que me é atribuída para que eu possa me comunicar e o agente possa se comunicar, você tem então a formação e a sedimentação de conhecimentos, experiências, percepções, intenções, né, e estruturas internalizadas. E essas estruturas internalizadas, eu tenho certa limitação de ter ou não, dependendo do campo social que eu esteja inserido e da formação anterior que eu tive antes de adentrar nesse campo social. Por isso que ele vai falar também dos capitais, que vamos falar também em outro vídeo. Capital cultural, capital econômico, capital social. Né? Então essa questão do capital é fundamental que a gente conjugue com a questão do hábitos relacionado a cada agente e esse hábitos para que você possa fazer a atuação no campo social. E nós vamos ver que cada campo social tem a sua estrutura de regra de entrada, de saída, de exclusão, de dominação e de dominados. Então é muito importante a gente poder compreender isso agora para que a gente possa mais tarde evoluir mais um pouco com essa questão do campo social, do hábitos e do capital, que nós vamos falar capital cultural, econômico, né? Social também. Vamos mais uma vez para a tela? A teoria da prática proposta por Bourdieu busca, assim, entender como as estruturas sociais são internalizadas nos agentes e como os agentes operacionalizam no mundo social a partir dos valores e das concepções de mundo incorporados. Aí a gente vai analisar mais uma telinha aí. Portanto, é possível analisar como as mesmas relações estruturais são efetivadas tanto no social quanto no individual, através do estudo das estruturas de organização, pensamento e prática, e dos modos como elas constituem mutuamente umas às outras. Finalmente, Bourdieu rompe com o próprio conhecimento teórico, subjetivista ou objetivista. Então, como a gente estava analisando, né, até um pouco atrás, Bourdieu cria esse tertium genius, né, esse terceiro gênero de análise social, não só vinculado ao estruturalismo, né, a tradição lá estruturalista, que diz que a regra social é posta e você, através daquela regra social posta na cultura que o agente faça parte, você automaticamente segue por aquelas regras, e também não sendo puramente objetivista, né? Ou seja, você não tem a liberdade plena, total, absoluta dos seus atos, das suas ações e pode, através do livre-arbítrio, determinar a sua condição social. É uma imbricação, né? É uma convergência entre essas duas teorias para que você tenha a terceira teoria de Pierre Bourdieu quanto ao campo social, ao hábitos, que é, na verdade, a imbricação dessas duas com a evolução da ideia.
Então a cientificidade da sociologia de Bourdieu nos traz essa reflexão, esse pensamento, né? Exige um estudo um pouquinho... Vamos para a próxima tela? A principal reflexão sobre as condições científicas da sociologia e o ofício de sociólogo se expressa na obra Le Métier de Sociologie, Préambres Epistemologiques. Nesse livro, Pierre Bourdieu, em parceria com Jean-Claude Passeron e Jean-Claude Chamboredon, busca realizar aquilo que Durkheim fez em As Regras do Método Sociológico, de 1895, ou seja, pergunta-se pelas possibilidades de produção do conhecimento científico sociológico. Convém observar que no projeto sociológico construído por Bourdieu, Chamboredon e Passeron, 2005, né, a epistemologia, a metodologia e a teoria constituem 3 dimensões indispensáveis e indissociáveis da prática de investigação sociológica. A epistemologia proposta por esses autores concebe a sociologia como as demais ciências. Para tanto, precisa enfrentar alguns obstáculos que lhe são peculiares. A maldição de um objeto que fala. B. O sociocentrismo. C. A tentação do profetismo, dentre outros. Estes são alguns obstáculos que cabe ao sociólogo enfrentar, pois sua profissão enfatiza os fundamentos epistemológicos das ciências sociais. A sociologia, como ciência, deve conciliar raciocínio experimental e contextualização histórica. O sociólogo, ao observar e pôr em prática tais princípios, não se limitará à descrição da realidade, ao contrário, encarará a sociologia como um saber que se constrói a partir de atos epistemológicos. O objeto da sociologia, o mundo social, segundo Bourdieu, Chamboredon e Passeron, 2005, né, seguindo o espaço de Gaston Bachelard, deve ser analisado segundo a hierarquia dos atos epistemológicos. 1. Conquistado. 2. Construído. 3. Constatado. Estes 3 atos epistemológicos fundam o saber sociológico. E aí, na próxima tela, temos também esses 3 atos, segundo Bourdieu, Chamboredon e Passeron, são hierarquizados. Não há constatação com a construção e a conquista do objeto. O mundo social é construído dentro de uma historicidade. Essa questão, então, do saber sociológico e do papel do sociólogo como cientista, né, é uma questão importante para a gente poder analisar. Por quê? Porque o sociólogo ele faz parte da sociedade. E para você ter um saber científico, ou uma análise científica, ou um olhar científico sobre o objeto a ser analisado, teoricamente você teria que ter um afastamento, mas é impossível quando é o sociólogo que faz essa análise, o cientista social. Então você tem que ter uma série de métodos, né, científicos, lógico, vinculados à epistemologia das ciências sociais, referente à sociologia, para que você possa cientificamente abordar a sociedade que você faz parte como sociólogo. Então isso é muito interessante. Como é que eu vou abordar, né, uma sociedade que eu faça parte como cientista? Através do método científico de análise. Por quê? Para eu não correr o risco do sociocentrismo. O que é o sociocentrismo? É procurar estabelecer no trabalho, né, científico do sociólogo aquela questão de uma prevalência, né, da cultura que aquele sociólogo faça parte. Né? Isso não existe. Né? Eu tenho que procurar não ser profetista, né? Sociólogo não é profeta, não é adivinhador de futuro, né? Nem joga tarô. Então a gente não pode, através da sociologia, fazer exercícios de profecia. Quanto à situação de país ou de sociedade A, B e C, e vai terminar de determinada forma ou não. A análise social é a análise do agora, daquele momento social. Então eu não tenho a possibilidade de chegar, né, e de fazer nenhuma profecia quanto a um momento posterior que determinada sociedade vai viver. Eu tenho a capacidade de analisar aquela sociedade agora, nesse momento, e através desses elementos científicos poder tirar o maior número de dados possíveis dentro da realidade que aquela sociedade me apresenta. Essa também é uma proposta fundamental da obra de Pierre Bourdieu. Vamos mais uma vez para a tela? Essa preocupação de Bourdieu para com a utilização das técnicas e uso da linguagem já está presente desde suas primeiras pesquisas na Argélia. Todavia, 2 artigos são ilustrativos quanto à rigorosidade da utilização das técnicas e dos métodos para a apreensão rigorosa do mundo social. L'opinion publique nos y par
publicado na revista Le Temps Moderne em 1973 e depois republicado no livro Questions de Sociologie, La Illusion biographique, publicado em Actes de la Recherche em Ciências Sociais em 1986. Em L'Opinion publique n'existe pas, referindo-se ao uso da estatística, Bourdieu questiona os pressupostos desse instrumento quanto à produção das pesquisas de opinião. Nesse texto, o sociólogo desmonta a noção de opinião pública apresentada pelos institutos de sondagens, desconstrói a concepção de que as opiniões são públicas e demonstra como a opinião é construída por poucos e bem posicionados agentes. Ao cientista social, cabe, portanto, a partir dos 3 atos epistemológicos, questionar a realidade com vistas a conhecê-lo e ser rigoroso quanto às ferramentas técnicas e metodologias. A base de sua ciência é esse simples fato de uma coincidência entre as duas, da conexão de um indivíduo tanto com o mundo material quanto com o social. Tudo está nessa conexão. Aqui estão as estruturas do sentido, sentimento e pensamento primário. As ligações intencionais, que são estabelecidas entre os seres humanos e os fenômenos. Então, o que a gente pode analisar aqui mais uma vez, né? Essa criticidade, essa cientificidade que Bourdieu implementou na própria obra dele, permitiu que ele, através da sociologia que ele cria, dos campos sociais, dos agentes, das estratégias, né, do jogo, da entrada, da saída, você vai então perceber que ele começa a elaborar algumas questões quanto aos agentes que têm uma maior predominância em determinada sociedade. Esses agentes que têm uma maior predominância em determinada sociedade e têm acesso a meios da informação foram parte da base do trabalho que ele fez para criticar aqueles serviços de opinião. Porque o serviço de opinião, na realidade, está atrelado a uma visão de mundo que move aquele serviço de opinião. Então, é muito importante a gente estabelecer isso. Por quê? Porque a crítica dele é muito severa, mas é muito correta. Porque a sociologia, acima de tudo, tem que ser crítica. E essa criticidade nos traz, então, a interpretação adequada e real do que está ocorrendo na nossa frente. Se nós não temos essa capacidade de interpretar corretamente o que está ocorrendo e o que nos rodeia, como ele sempre procurou fazer, você tem uma possibilidade de ficar cego em relação a algumas situações, a algumas questões. Então você imagina bem, por exemplo, no Brasil, que nós temos poucas famílias donas dos meios de comunicação, né? Então as redes nacionais de comunicação abertas, por exemplo, elas são dominadas por determinadas famílias. Essas famílias estão inseridas em determinados campos sociais. Nesses campos sociais nós temos agentes, nós temos estratégias, nós temos jogo, nós temos luta. E então você imagina bem a qualidade da informação que pode chegar até nós através da televisão, através das revistas, de livros, jornais, periódicos. Se a sociologia não puder nos socorrer neste momento, então a gente fica completamente perdido dentro de uma análise social que é feita por nós, mas não para nós, propriamente. E aí a gente então acaba não tendo a criticidade nem a visão adequada para compreender o mundo que está à nossa volta. Então, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a sua atenção, peço o seu like, peço que você marque o sininho. Obrigado pela sua audiência, obrigado por tudo. Se inscreva no nosso canal se estiver sendo do seu agrado. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, vai colocando outras matérias, né, outros temas para poder servir aí para essa questão da informação social com qualidade. Muito obrigado mais uma vez, tudo de bom, salve Pierre Bourdieu.